Entre 1902 e 1906, o Rio de Janeiro viveu uma grande reforma urbana, a reforma do Pereira Passos. A ideia dessa reforma era, acima de tudo, criar uma nova imagem para a cidade. Aliás, uma nova imagem para o Brasil. Lembrando que o Rio de Janeiro, né, era a capital, era tentar tirar aquela imagem de um país atrasado, de um país rural, de um país escravocrata e passar uma imagem de um país moderno. A reforma urbana funcionando como instrumento de transformação da imagem da cidade, da imagem do país. Um país caminhando para a modernidade, caminhando para a indústria. A reforma do Pereira Passos foi inspirada nas reformas parisienses. A ideia, em grande parte, era transformar o Rio de Janeiro uma Paris dos trópicos. Nessa reforma, embelezamento, praças, jardins, bulevares foram construídos, a ideia de embelezar a cidade. A ideia também de abrir as ruas, ampliar as ruas no Rio de Janeiro. A abertura e ampliação de ruas. Por que a necessidade de abrir e ampliar as ruas? Primeiro, você estava surgindo o automóvel, uma novidade tecnológica aparecendo, que era o automóvel, e a cidade já começando a se adaptar a ele. Segundo, o Rio de Janeiro era o porto, era o grande porto do país, a necessidade de exportar. A nossa economia, uma economia agroexportadora. Então é necessário o espaço urbano favorecer o acesso ao porto. Aquela cidade no século XIX, com ruas estreitas, apertadas, vielas, quase com traçado medieval, caótico, essa cidade não podia ser mais o Rio de Janeiro. Não era compatível com o Rio de Janeiro moderno que se queria construir nesse momento. Por isso vamos ampliar as ruas. Outro fato, né, que ajudou a ampliação das ruas era a ideia das doenças, de que o ar da cidade não era renovado, de que aquela cidade estreita favorecia com a proliferação das epidemias, de doenças, então era necessário abrir para circular o ar no Rio de Janeiro e com isso evitar doenças. Esse era o pensamento na época. Saneamento básico, que a cidade do Rio também não tinha, você começa a ter uma infraestrutura de saneamento. Durante a reforma, os cortiços vão ser destruídos, é o conhecido bota abaixo, onde grande parte dos cortiços da cidade foram destruídos e essa população, em parte, ou foi para a periferia, seguindo as linhas de trem, ou então acabou indo em direção às favelas. Lembrando que a reforma do Pereira Passos é o grande marco da segregação socioespacial no Rio de Janeiro. É o grande marco, porque até então, ricos e pobres viviam juntos na área central. É nesse momento em que a cidade começa a separar, finalzinho do século XIX, início do século XX, que você começa a definir espaços distintos, economicamente distintos dentro da cidade. A classe média seguindo os bondes em direção à Zona Sul, enquanto o proletariado seguindo as linhas de trem, e aí os bairros do subúrbio começam a crescer, começam a se expandir. A reforma Pereira Passos mudou a imagem do Rio de Janeiro, assim como outras reformas que a cidade sofreu, tentavam mudar a imagem, como o Plano Agache, como mais tarde o Rio Cidade, como reformas, como agora a ideia de reestruturar a área portuária, com a própria chegada, com a Olimpíada, onde alguns espaços vão ser reformados, vão ser reestruturados, reurbanizados. Então o Rio de Janeiro, essas reformas, elas são oportunidades de crescimento e oportunidades de mudança da própria estrutura da cidade. Esperamos que essas mudanças se tornem mudanças menos injustas, não como foi a do reforma, não como a do Pereira Passos, que acabou gerando, favorecendo a segregação espacial.